Alguns de vocês já viram algumas imagens que eu vou mostrar aqui. Eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui não é de consenso, não é de entendimento comum. Então, algumas pessoas não concordam 100% com o que eu vou falar aqui. Mas é o melhor resultado para mim, a melhor interpretação daquilo que nós vamos aqui mostrar para vocês. Então, a gente está falando aqui do livro de Urântia e o sentido da vida, né? Então, o propósito desse bate-papo nosso aqui é falar de que maneira o livro de Urântia se insere nas nossas vidas e de que maneira ele nos ajuda a fazer com que nós possamos ser melhores e com que nós possamos ajudar a construção do reino de Deus e fazer com que o nosso mundo seja melhor. Então, esse é o propósito desse bate-papo que nós vamos fazer aqui. E claro, como não poderia deixar de ser, a gente começa sempre com perguntas básicas que a gente começa se fazendo lá no iniciozinho da nossa vida e que nem sempre a gente encontra a resposta correta. Muitos de nós já fizemos essas perguntas tantas vezes que nós acabamos esquecendo de voltar a perguntá-las, porque muitas vezes a gente não encontra as respostas que a gente está buscando. Então, uma pergunta do tipo: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, ou quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Essas perguntas, quando respondidas, elas nos dão um nível de consciência, um nível de entendimento de nós mesmos e de nosso posicionamento em relação ao mundo. Não importa quais sejam as respostas, nós construímos uma ideia de quem nós somos e de como nós nos relacionamos com o mundo a partir dessas respostas que nós damos. A qualidade desse posicionamento e a maneira efetiva de que maneira esse posicionamento nos coloca para melhorar o mundo e melhorar nós mesmos, depende, evidentemente, do entendimento correto, do entendimento apropriado para as respostas certas a essas questões, né? Eu posso, por exemplo, dizer, uma ideia de que eu sou Henrique. Eu já me identifico como eu sendo uma pessoa, né? Eu tenho um nome Henrique, algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu posso dizer que a minha origem eu sou filho do Pepe e da Lolita, que são meus pais. Então, eu tenho uma origem, eu sei de onde eu vim, né? Essa é uma maneira de eu resolver parcialmente essa questão. Pelo menos eu identifiquei a mim mesmo como sendo Henrique e a minha origem como sendo filhos de Pepe e de Lolita. A questão é que a resposta a essas duas perguntas, dessa forma, me colocam diante de um destino para mim mesmo, que deve ser construído a partir das premissas que eu coloco na minha mente, na minha cabeça. Então, é claro, a partir daí, eu posso construir um leque de opções dos destinos, ou do destino que eu proponho para a minha existência, para a minha vida. Que pode ser só morrer aqui e acabar, minha vida terminou, posso achar que eu vou ter uma vida do outro lado ou não, ou meu destino pode ser ainda mais curto, dizer, eu vou ser só o marido da Sueli, ou vou ser o pai de 5 filhos. Eu posso construir um destino de acordo com a minha capacidade interpretativa da minha origem e daquilo que eu sou. O propósito, o problema com isso daí, quando a gente se encontra nessa situação, é que cada um de nós pode fazer a mesma coisa. Então, nada de errado de que nós tenhamos essa visão do mundo. Mas se cada um de nós tem esse mesmo entendimento, essa mesma visão, nós temos uma dificuldade de união de propósitos, de unidade de destino. Então, se os nossos
propósitos, o nosso destino é conflitante, porque cada um coloca para si uma meta de destino, provavelmente nós vamos ter dificuldade de construir uma unidade. Então pode ser que o meu mundo funcione muito bem, mas o todo pode estar comprometido, porque cada um de nós tem uma ideia diferente do destino para onde nós vamos. Então o nível de consciência que nós ganhamos com uma situação dessa é muito pessoal. Então minha consciência fica muito voltada para mim mesmo, para o meu mundo. E aí as coisas ficam ainda mais complicadas quando eu começo a pensar e expandir as perguntas que eu me fiz a mim mesmo e digo, bom, o Pepe e a Lolita, que são meus pais, eles também tiveram pais. E quem eram os pais deles? Né? De onde os pais deles vieram? E aí a gente vai estendendo essa cadeia até chegar em algum ponto que a gente não consegue mais visualizar qual foi o primeiro cidadão do mundo, se é que houve um. Então aquela resposta simplista de que eu sou filho do Pepe e da Lolita já não serve mais. E já coloca a nossa cabeça em parafuso, fala, bom, então eu não posso partir de uma premissa como essa. Eu tenho que ter uma outra origem e uma razão da minha existência que não simplesmente essa que eu coloquei para mim, de ser o Henrique, filho do Pepe e da Lolita. Então o livro de Urântia é justamente isso que ele faz. Ele tenta construir, ele vem nos trazer uma proposição que mostra uma origem, um destino e uma razão da nossa existência aqui. Nós podemos questionar se essa proposta trazida pelo livro de Urântia é válida ou não, se ela é verdadeira ou não, se é certa ou não. E isso é uma coisa pessoal de cada um de nós. E nós só vamos descobrir isso na medida em que a gente estudar o livro de Urântia e penetrar nos seus ensinamentos e construir a nossa própria interpretação sobre esse tema que o livro de Urântia está nos trazendo. Então, para mim, ele é uma resposta positiva e clara sobre a minha origem, a minha missão, a minha razão da minha existência aqui e a minha meta de destino. Então, nesse momento, eu começo a ampliar a minha consciência. Ela deixa de ser uma consciência meramente pessoal e ela passa a abranger outras áreas e outras situações e outras pessoas que não só o próprio umbigo. Então eu já vejo diferentes. Faço isso, partindo disso mostrada no livro de Urântia, uma coisa interessante que tem ali, independente de ser verdade, independente de eu acreditar naquilo ali ou não, é que se adotar essa proposta, ela nos traz um sentido de unidade. Ela nos coloca todos nós na mesma página. Ela diz assim, olha, você veio de tal lugar e todos nós viemos desse mesmo lugar. E você está nesse mundo por esta razão. Então nós sabemos a razão da nossa existência. E essa razão é comum a todos nós. E ao mesmo tempo ele diz, olha, o seu destino é esse aqui. E esse destino é comum a todos nós. Então é evidente que ao assimilarmos uma ideia, um conceito como esse, nós colocamos nas nossas vidas propósitos comuns. Propósitos que vão nos levar numa mesma direção. E esse entendimento faz com que a gente tenha, então, aquele sentido de unidade, aquele sentido gregário, de que nós somos partes de um mesmo projeto. E aí nós deixamos de lado todos aqueles conflitos e aquelas brigas pessoais, aquelas disputas pessoais, porque nós construímos, então, uma meta de destino única, que é válida para todos nós e que todos nós almejamos alcançar e compartilhar dela. Então, o sentido de ter as respostas apropriadas a essas perguntas é propiciar esse entendimento de que nós estamos juntos perseguindo a mesma coisa.
de acabar com as guerras, de acabar com as disputas, de nos unirmos para construir. Esse é o propósito, então, da gente ter uma resposta razoável a essas perguntas. Ok, então o propósito do livro de Urantia, os reveladores, quando a gente abre o livro de Urantia logo na primeira página, a gente vê lá no parágrafo 2º, os reveladores nos falam, olha, o nosso propósito, nosso intuito, eles reveladores falando, é o de expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Então, quando a gente fala de elevar a consciência cósmica, o que vem a ser isso, né? Como é que a gente eleva essa percepção espiritual? Como é que eu faço? Que botões eu tenho que apertar para que isso aconteça? O que significa expandir a consciência cósmica? Bom, vamos tentar definir primeiro isso, né? Então, consciência, aí a gente vai procurar no Pai dos Burros lá, diz que consciência é uma união de conscious mais science, né? E conscious significa aquilo que percebe. Então você percebe alguma coisa. E science significa ciência, conhecimento, estudo, instrução, experiência. E isso daí é uma qualidade da nossa mente. A nossa mente é que tem essa capacidade de perceber o conhecimento, de perceber a ciência, de estudar, né, de se instruir. Então essa é uma qualidade da nossa mente. E essa mente, ao fazer isso, ela estabelece uma relação entre o indivíduo, entre eu mesmo e o meio ambiente onde eu estou posicionado. Então essa é uma ideia de consciência. Então o que nós queremos é expandir essa consciência, e é uma consciência cósmica que nós queremos expandir. Então o que vem a ser essa consciência cósmica? O que é o cosmos, né? Então a gente encontra lá uma definição que cósmica é relativa ao cosmos, e que cosmos é um organismo vivo. Opa! A gente sempre pensa em cosmos como sendo estrelas, planetas, sóis, um conjunto de esferas, de planetas que a gente enxerga no espaço. Mas ele está dizendo aqui que é um organismo vivo, formado por micro-organismos ou microcosmos. Então, é uma visão um pouquinho diferente daquela ideia de apenas um lugar onde tem muitos planetas que a gente consegue visualizar. E o cosmos também implica no entendimento de algo harmônico, belo e organizado. Como assim? Então, o cosmos não combina com o caos, ele não sobrevive ao caos. Então, quando a gente fala que o cosmos é um organismo vivo, o que nós estamos falando, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de um feto em formação no ventre da mãe. Esse feto, dentro desse conceito, é um cosmos, é um organismo vivo. Ele está se desenvolvendo, não está pronto, não está perfeito, não está acabado, mas ele está ali, crescendo, evoluindo. É uma coisa bela, harmônica, organizada. Se não for assim, esse feto não vai prosperar, ele não vai para frente. Se tiver uma desarmonia na sua construção, no seu desenvolvimento, ele provavelmente não vai alcançar lugar nenhum. Então essa é uma ideia. Então o cosmos não combina com o caos e ele não sobrevive ao caos. E ele inclui, então não inclui só aqueles planetas que a gente está vendo ali. Ele inclui coisas, então coisas é tudo, desde um microátomo, né, a menor unidade possível de partícula que a gente possa ter no universo, até a maior unidade de partícula, seja ela qual for, definindo como se fossem coisas. Então qualquer coisa, tudo que a gente possa imaginar que represente uma coisa, está incluído nesse cosmos.
Está incluído também as personalidades. E aí a gente já nota uma coisa diferente. Coisa e personalidades não são as mesmas coisas. Personalidades somos nós, por exemplo. As personalidades são o sujeito de uma ação. É através da personalidade que as coisas acontecem. As personalidades são aqueles ou aquelas com potencial de fazer com que as coisas mudem. As coisas mudem. Então, as personalidades podem manipular as coisas, podem fazer com que elas se transformem, com que elas se modifiquem. Então, inclui coisas e personalidades. Quando a gente coloca personalidades e coisas juntas, a gente estabelece relações que traduzem um significado. Então, por exemplo, o meu corpo pode identificar outro corpo, através dos sentidos que eu tenho. Então, esse corpo que identifica outro corpo, pode ser que casualmente esse outro corpo seja o de um pai, por exemplo. Ora, a minha mente sabe qual é o significado de ser pai. Então, meu corpo identifica um outro corpo que é uma coisa, e a minha mente, se esse corpo for um pai, sabe qual é o significado de ser pai. E, ao mesmo tempo, esse significado de ser pai, ele representa um entendimento intelectual que me une uma função a uma coisa, faz essa inter-relação. Se eu tiver uma expansão desse significado, eu posso atribuir um valor. E esse valor é sempre espiritual. Então, por exemplo, eu posso saber tudo a respeito de paz, mas paz é um entendimento. Eu posso ter uma visão diferente com relação ao meu pai, ou uma visão diferente com relação ao meu filho, eu sendo pai. Então, com certeza, essa relação não é uma relação de significado só. É uma relação de valor. Por quê? Porque eu tenho um sentimento, uma emoção, uma relação diferente com o meu pai. Para mim, o meu pai não é só um significado, ele é muito mais do que isso, e isso é valor. Ok. Ele ainda é inclusivo de todas as realidades. Nós temos diferentes realidades, muitas que nós não conhecemos. Nós temos realidades físicas, realidades mentais, que não são as mesmas coisas das físicas, temos realidades espirituais, né? E assim vai, então inclui tudo isso. Então o cosmos inclui ordem, organização, beleza, harmonia, e é um termo que designa o universo. Quando a gente fala de universo, a gente também está incluindo dentro da ideia de cosmos tudo que existe no universo. Faz um paralelo, é uma mesma coisa, o universo do bebê, o universo do feto, o universo que nos cerca. Ok. Estou gastando muito tempo aqui, não vai faltar tempo aqui. Então, como que nós nos encaixamos no cosmos, né? De que maneira que a gente se posiciona com relação ao cosmos? O cosmos é uma ideia do que existiu, existe e existirá. E ele inclui, então, tudo o que aconteceu ontem, hoje e amanhã. E ele sempre traz, por conta disso, a ideia e as perguntas de quem nós somos, de onde nós viemos, né? Para onde nós vamos. E essas perguntas é que nós tentamos responder, então, e o livro de Urântia vem nos mostrar algumas possibilidades. Desculpem, tem aguinha aí não, né? Olha lá. Então, eu fiz um simbolismo aqui do eu sou. Nós já ouvimos o livro de Urântia, parte do pressuposto de que existe uma causa antecedente, uma causa originária de tudo que existe no cosmos.
Para os cientistas é o Big Bang, para o livro de Urantia é o Eu Sou. Então, nosso ponto de partida aqui, o Pepe e a Lolita foram voltando para trás. E, bom, foi um caminho comprido, mas em algum momento nós chegamos de volta lá no Eu Sou, que é, então, a causa de todas as coisas que nós temos. O Eu Sou é o nosso Deus e Ele é o Criador e a fonte de tudo. E ele faz parte de um ambiente, na verdade o ambiente faz parte dele, que a gente chama de absoluto. O absoluto é um ambiente que não tem tempo, não tem espaço. Então, se não tem tempo, está na eternidade, não tem passado, né? E faz parte, então, dessa infinitude do Eu Sou. Nós vamos falar um pouquinho mais da infinitude. O Eu Sou também tem uma condição que a gente chama de existencial. Existencial significa tudo aquilo que foi, é e será. E que é uma condição que não foi conquistada, é natural, é intrínseca do ser. Então, o Eu Sou não teve um momento em que ele nasceu e começou a existir. Ele sempre foi aquilo que ele é, mas se a gente pensasse que ele em algum momento nasceu, ele já nasceu do jeito que é. Perfeito, completo e acabado, com todo o conhecimento, com todo o poder, com toda a ciência, com tudo aquilo que ele é. Então esse é um nível de absolutez, faz parte da absolutez do Eu Sou. E ele fica preso dessa própria absolutez. Porque imagina você ter todas essas qualidades, todos esses potenciais, e vamos admitir que só existisse você no mundo, você é a fonte de tudo, né? Então fica assim um negócio, você está preso naquela absolutez sua. A maneira do Eu Sou se expandir é vivenciando outras situações. Ele tem um potencial, que é um potencial então de expansão, através de coisas que ele nunca foi. Então, por exemplo, ele nunca foi imperfeito. Então ele tem um potencial de expansão para vivenciar o processo de perfeicionamento, que é partir da imperfeição para a perfeição. Como assim? Deus evoluir da imperfeição para a perfeição. Ele já é perfeito, né? Mas a gente pode pensar assim num cidadão que conhece tudo de música, da pauta musical. Sabe como funciona um piano, conhece o barulho, o som que as notas vão ser produzidas, que o som vai produzir quando aquelas notas forem acionadas. Então, assim, você pode ter um exímio teórico, conhecedor de tudo sobre música e sobre o piano, mas ele pode não tocar nada de piano, porque ele nunca tocou piano na vida. Então, tocar piano é uma experiência. E essa experiência nunca foi vivida por Deus. Ele nunca tocou piano antes. Assim como ele nunca ficou grávido. Assim como ele nunca teve que construir uma ponte com martelo e chave de fenda, com máquinas de concreto e seja lá o que for, né? Ele sempre bate a varinha mágica dele e as coisas acontecem, né? Então, a experiência está ligada a isso daí, a um fator de perfeccionamento. E aí a gente tem que pensar o seguinte, que tudo que existe em qualquer lugar do universo faz parte da infinitude de Deus. E esse é um conceito importante para a gente entender, porque assim, a infinitude de Deus, que inclui esse potencial, eu desenhei aqui um recipiente que, se a gente fosse colocar tudo que existe no mundo dentro desse recipiente, né, a gente completaria ele enchendo com isso daí, com tudo que tem de existência,
e tudo que tem de potencial. E o potencial está inserido dentro desse recipiente. Quando a gente fala do potencial, da experiência, a gente está falando dessa experiência que Deus criou para nós, de construir esse ambiente, esse palco, para a gente poder viver essa experiência, de construir o finito e o absoluto. Então, nesse sentido, todos nós já estamos inseridos dentro daquela infinitude. E é isso que vem a ser, para Deus, não existe tempo, as coisas já aconteceram. O que nós estamos vivendo aqui é uma manifestação de uma realidade que para o Eu Sou já aconteceu, já faz parte da infinitude. Nós só estamos sendo manifestados aqui e essa noção, essa consciência de tempo que nós temos, ela só está delimitada, só está inserida nesse contexto do tempo finito que nós estamos vivendo. Nós fazemos parte daquela infinitude, já estávamos inseridos lá como um potencial, de uma forma, podemos dizer assim, concentrada. Nós estávamos ali encolhidinhos, diminuídos, todos juntados, num universo pequenininho, que agora explodiu e se expandiu e está materializando tudo aquilo que já estava contido ali. Então, o que nós estamos vivendo não é uma experiência nova para Deus, é um potencial de expansão, sim, mas já está contido naquela infinitude. E é por isso que nós não podemos surpreender a Deus com nada. Não existe nada que nós possamos fazer que possa ser uma surpresa para Deus. Ele já sabe tudo, ele já tem tudo isso lá, porque essa experiência na infinitude de Deus, ela já aconteceu. Não fosse assim, nós viveríamos uma situação estranha, onde a infinitude ainda não incluiu essa experiência que nós estamos vivendo, e nós estaríamos então adicionando à infinitude essa experiência. Como que a gente adiciona alguma coisa para a infinitude? Infinitude já está tudo lá. Então é isso. Vamos avançar um pouco aqui. Estou gastando mais tempo do que eu gostaria nisso, mas vamos lá. Eu só preciso achar meu cursor. Achei. Perdi. Ups, achou. Então, estamos falando do cosmos, né? Ok. Plotino é um filósofo de origem egípcia. Ele nasceu no Egito e viveu na Grécia. Infelizmente, é muito pouco conhecido, mas é uma figura impressionante. Eu recomendo que quem possa procure descobrir um pouquinho sobre Plotino. Ele viveu dos anos 205 a 270. Ele diz que a correspondência do macrocosmos com o microcosmos, então, o cosmos com cada um de nós, por exemplo, se dá porque muito foi criado como um espelhamento intrínseco da natureza divina e que existe e não deriva de um ato de reflexão, mas de um ser superior que gera, por natureza, um ser semelhante a si mesmo. Então nós seríamos então um ser semelhante ao nosso Eu Sou, o Deus, né? Cada ser no universo contribui para a formação do cosmos da mesma forma que cada parte do animal coopera com seu organismo inteiro. Além disso, cada parte se dá de si e recebe dos outros na medida em que sua natureza receptiva o permite. Então, assim, o meu fígado é um cosmos, ele é uma parte do meu cosmos. Se o meu fígado pifar, eu provavelmente vou pifar junto. Então ele não é uma pessoa, mas ele é uma parte do meu organismo, e como parte desse organismo, ele é também um cosmos. Ele tem a sua natureza de cosmos, né? E cada parte dá de si e recebe dos outros na medida
em que sua natureza receptiva o permita. Então isso dá um sentido de integridade, onde cada um de nós, se tivermos a mesma finalidade e somos parte do mesmo organismo vivo, cada um de nós temos que cooperar um com os outros para que esse organismo vivo possa se manter, possa crescer, se desenvolver e ser terminado. Se eu sou parte dele e esse organismo não sobreviver, eu provavelmente também não vou sobreviver, porque eu sou parte desse todo. Então, se eu morrer, meu fígado vai morrer, sinto muito, não vai ter o que fazer. Bom, os muitos, cada um de nós, são o reflexo de um segundo plotino, pois cada um deles contém tudo em si e ao mesmo tempo vê tudo no outro. De modo que em todo lugar está tudo e em cada coisa é tudo. E aí, de que maneira que a gente eleva a nossa... Então, aquele sentido de expansão cósmica que o livro está falando, é esse sentido de, olha, compreender que nós somos parte desse organismo vivo e que nós não somos só o nosso próprio umbigo, que tem outras coisas que fazem parte de um projeto maior, que é esse organismo, essa experiência viva que Deus está desenvolvendo conosco, e que nós, sendo parte delas, temos uma meta comum. Então, essa expansão é o que os reveladores estão nos propondo, a expansão dessa consciência cósmica, de sair do nosso umbigo, perceber o nosso eu, perceber a nossa família, perceber a nossa comunidade, perceber, enfim, o cosmos como um todo. A mente e a conexão com o espírito. A ampliação dessa consciência cósmica se dá inicialmente pela mente, pelo conhecimento e pela filosofia, mas a coordenação espiritual potencializa a sua expansão. Se nós temos um conhecimento do cosmos, do tamanho, da beleza, da organização, da harmonia que existe nesse cosmos, e nós aceitamos a ideia de um Criador, conhecer esse Criador, conhecer essa obra, significa nos aproximar de Deus, nos aproximar desse Criador. E aí, quando a gente faz isso, a gente compreende o ordenamento do eu sou de Deus, no sentido de que sede vós perfeitos como eu sou, de propor que nós busquemos uma perfeição. De novo, isso aqui é um organismo vivo, em crescimento, para alcançar uma perfeição, do qual nós somos todos uma parte, e a nossa meta é juntos alcançarmos essa perfeição, que no livro se chama Luz e Vida. Então, para fazer isso, nós temos que cumprir esse ordenamento que os reveladores nos trazem, de uma proposta do nosso Pai, de que sede vós perfeitos, um ordenamento como eu sou. O homem, então, dessa forma, experimenta a matéria na sua mente e a realidade espiritual na sua alma. Eu estava falando da questão de significados, valores e coisas, né? Então, eu percebo o significado das coisas na minha mente e percebo os valores na minha alma, no meu coração, no meu eu superior, né? E isso aí, dessa forma, a gente se torna consciente dessa experiência na mente. O intelecto é o harmonizador, o condicionador e o qualificador, sempre presente, a soma total da experiência do mortal. Então, o livro de Urântia diz que é uma revelação. O que vem a ser uma revelação? Uma revelação traz ao nosso conhecimento descobertas que talvez jamais seriam desvendadas por meio dos nossos estudos ou pesquisas, né? O livro de Urântia, então, ele mesmo se auto-intitula uma revelação. O livro de Urântia foi escrito por reveladores supramateriais. Por quê? Porque, assim, a revelação, ela não pode ser trazida por nós mesmos. Cada um de nós não temos condição de trazer revelação nenhuma. Nós temos condições de trazer descobertas. Eu posso descobrir como uma coisa deixa de funcionar ou não.
através da pesquisa científica, através do estudo, etc. Mas a revelação, ela abrange um ponto de nos mostrar alguma coisa que por meio nenhum nós seríamos capazes de descobrir. Não existe ciência que pudesse nos dar aquela revelação. Por quê? Porque ela abrange coisas que o nosso intelecto, a nossa observação, não consegue alcançar no dia a dia. Então, por exemplo, o livro fala da vivência física e da vivência moroncial. Como é que nós aqui, de alguma forma, poderíamos descobrir morôncia e o que é morôncia e o mundo moroncial? Não tem estudo científico que possa nos levar a isso. Isso só pode ser trazido até nós por meio de uma revelação, por meio de alguém que conhece aquela realidade ao qual nós não temos alcance ainda, né? Então, esse alguém, evidentemente, não pode ser alguém como nós, porque senão algum de nós teria acesso a essa realidade. Se não pode ser um de nós, tem que ser alguém acima de nós, um ser supramaterial. Então, apenas um ser supramaterial poderia conseguir que nós fizéssemos isso, né? Por isso que ela foi feita dessa forma. Uma revelação, além de trazer o novo apenas para... Ela também apara a existência entre teorias. Muitas vezes nós descobrimos coisas e desenvolvemos teorias que acabam sendo conflitantes ou nos levando para o lado errado. E às vezes isso aí é um perigo tão grande que os reveladores falam, puxa vida, os caras lá embaixo estão meio complicados na vida deles, nós precisamos ir lá e botar um pouco de ordem na baiuca. Mostrar para eles o que é realmente, que eles devem corrigir naquela bússola, naquele registro, naquela ideia que eles têm lá, para que eles possam voltar para a realidade. Então ela traz essa correção de rumo. A revelação deve ser assimilável e compreensível. Não adianta trazer revelações que nós não vamos compreender. Eu poderia pegar um nativo da África que vive nas montanhas, não conhece nada do mundo, explora uma mina de ouro lá, porque eles se enfeitam com ouro, eles não sabem do valor do ouro, e tentar explicar para ele que ele iria ficar rico se ele aplicasse aquele ouro dele no mercado de derivativos ali em Wall Street, Nova York. Eu vou ter muita dificuldade de explicar isso daí para esse nativo lá da coisa. Então não adianta eu levar esse tipo de conhecimento para essa pessoa. Da mesma forma, os reveladores têm muitas coisas que eles não podem trazer para nós, porque nós não estamos prontos ainda para absorver. Então é preciso que a gente desenvolva uma relação, que a gente possa assimilar o conhecimento que é trazido, com a informação que é trazido pelos reveladores. A revelação não tem o propósito de trazer descobertas científicas, embora às vezes fale sobre isso. Não é esse o propósito. A gente tem que lembrar que nós temos que viver todas as nossas experiências por nós mesmos. Então, aquilo que é descoberta científica, cabe a cada um de nós, cabe à humanidade, fazer essas descobertas. Se Deus quisesse que nós tivéssemos acesso a esse conhecimento por uma revelação, Ele simplesmente nos faria perfeito. Ele não perderia tempo esperando a nossa experiência desenvolver isso, né? Ok. Limitações para as descobertas, né? Então, para descobrir ou conhecer, nós temos que ter acesso àquilo que eu já falei. Eu não posso descobrir alguma coisa sobre a qual eu não tenho capacidade de perceber. O cosmos inclui diferentes níveis de realidade e verdades. A realidade física, moroncial e a espiritual. A realidade física, por si só, apresenta inúmeros desafios para que possamos desvendá-los, que dizer das realidades moronciais e espirituais, sobre as quais nós não temos acesso. Então, nosso conhecimento, nossa ciência evolui vagarosamente e sempre dentro das áreas de domínio do homem. Não é difícil perceber que o homem tem limitadas chances de desvendar muitos mistérios, não só os físicos, mas principalmente os moronciais e os espirituais. Então, nós dependemos dessa revelação. Para desvendar alguns mistérios, nós precisamos de ajuda, e essa ajuda só pode vir de uma fonte que esteja num nível acima daquele que nós nos encontramos,
que é a revelação, então. A fonte da revelação, então, é supra-humana, como nós já falamos. O problema da revelação é a questão de aceitar aquilo que é novo. Nós sempre temos dificuldade de aceitar aquilo que é trazido como uma revelação, porque a gente tem que lidar com o desconhecido, abrir a caixa preta, né? E isso, cada vez que a gente abre uma caixa preta lá, desvenda um conhecimento novo, traz uma coisa nova, traz desconforto. A gente não gosta de se envolver com coisas novas. Deletar ou substituir velhas teorias ou verdades é realmente uma desconstrução. Então nós temos muita dificuldade de nos desapegar, de nos desenvencilhar das convicções e dos entendimentos que nós já formamos em nossa vida. Então, cada vez que a gente tem que fazer isso, a gente se obriga a se desfazer de uma construção de nós mesmos, o que significa uma perda de identidade por um tempo, porque a nossa identidade ela é estruturada em cima daquela construção que nós vamos fazendo das nossas convicções, dos nossos entendimentos da vida. Então, à medida que a gente desconstrói isso, a gente momentaneamente perde parcialmente essa identidade. Então, isso traz uma dificuldade para a gente aceitar aquilo que é novo. O supramaterial, o humano, sempre traz muita desconfiança, né? É engraçado, a gente sempre fala assim, pô, como assim? Isso foi Deus que mandou para mim? Deus não ia perder tempo de fazer um livro para mim, né? Como assim? Deus agora está revelando aquilo que eu teria que estar fazendo? De onde veio essa fonte? Quem é que trouxe essa informação? De que maneira isso chegou até aqui? Então isso traz muita desconfiança. E é difícil sempre da gente aceitar. Então, muitas vezes, essas coisas a gente acaba aceitando através do processo interno da nossa mente, dizendo, ok, então isso aqui faz sentido para mim, tem uma certa lógica, e eu acho que é válido. E aí você acaba construindo, com a ajuda das influências espirituais que a gente tem, aceitando aquelas realidades como verdade. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade de aceitar uma informação que vem de uma revelação, é impressionante como a gente tem uma facilidade de nos apegar a coisas bobas, que não tem explicação científica nenhuma e que às vezes transformam a nossa vida de uma maneira impressionante. Tipo, sei lá, eu tenho um amuleto que me dá sorte, que transforma a minha vida, né? E a gente se apega a essas convicções, essas coisas. Estou citando aqui um exemplo, mas tem milhares de situações em nossa vida em que nós nos apegamos a determinadas coisas, a determinadas convicções que realmente não fazem sentido nenhum, mas a gente vive com essas convicções na nossa vida e construímos uma estabilidade emocional, projetamos um progresso de vida em cima dessas convicções. Então nós temos dificuldade de aceitar uma relação divina, mas nós não temos muitas vezes dificuldade de aceitar a receita de uma fórmula de sorte que nos é dada por um amigo. Não, faz isso aqui, que isso aqui vai dar certo na sua vida. Se você colocar um alho no porta-luva do seu carro, você nunca vai bater esse carro, vai por mim, é tranquilo. Bom, então a gente tem esse tipo de facilidade, não é verdade? Todos nós, eu já tive, tenho, e tenho certeza que cada um de nós tem alguma convicção, alguma coisa que faz com que a gente aceite coisas que depois a gente se questiona, puxa vida, como é que eu pude aceitar isso como uma coisa razoável, né? Mas enfim, vai. Eu já falei que a gente não pode ter uma revelação de um conhecimento que a gente não consegue alcançar, então também a revelação tem um prazo de validade curto. Por quê? Ela nos traz um conhecimento que é verdadeiro, que é válido, mas que é válido para este momento. À medida que nós fomos avançando, nós vamos descobrir, os reveladores nos contam
As realidades, as verdades, elas são temporárias, elas são relativas. Então, à medida que a gente vai avançando no nosso conhecimento, na nossa experiência, nós vamos descobrindo que aquela verdade ainda é uma verdade maior do que essa que nós estamos imaginando. Não significa que isso que nós estamos vivendo seja mentira, ou não seja uma verdade, mas é uma verdade válida para esse momento aqui. Daqui a pouquinho, isso vai mudar. A gente vai ter uma outra visão dessa verdade. Não se pode antecipar descobertas científicas, eu já falei disso, né? Então, se a gente fosse, se os reveladores fossem aqueles que têm que trazer para nós a cura do câncer, não tem razão da nossa existência. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós é que temos que descobrir essas coisas. A verdade é sempre uma revelação. Então, quando a gente tem uma verdade, ela é uma revelação. Por exemplo, Deus existe, é uma verdade. E ela é uma revelação. Nós não conseguimos chegar nisso por nós mesmos. Alguém tem que nos dizer que Deus existe. E a gente acreditar e confiar que Deus existe. Então, e essa é uma verdade última, né? A sabedoria humana deve evoluir. O discernimento divino e espiritual é uma dádiva. Então, enquanto a gente não tem sabedoria para fazer o link das coisas do conhecimento com as coisas do espírito, com as coisas de valor, a gente tem dificuldade de avançar. A revelação não dá origem a uma ciência nem a uma religião. Essa é outra coisa importante. O fato da gente saber que Deus existe não justifica que a gente dê origem a uma religião nova, porque a religião para Deus só pode ser uma, não pode ter duas. Então, o fato de ter o conhecimento da existência de Deus não nos traz uma religião nova. Porque se tiver uma religião nova, provavelmente não é a verdadeira. Ou a que nós tínhamos antes não era a verdadeira. Então, essa religião, ela é única. Ela não traz uma religião nova. E o livro de Urantia não se propõe a construir uma religião no sentido do que nós entendemos de religião. Então, é uma religião pessoal da nossa ligação com Deus, mas não inclui uma organização sectária, uma organização secular, como uma igreja, por exemplo. Então, de onde nós viemos, né? Lá no documento 108 do livro de Urantia, ele diz lá o seguinte, olha, nada em níveis não existenciais no universo inteiro pode substituir o fato da experiência. Então, eu estava explicando lá atrás, quando eu mostrei aquele gráfico para vocês lá, do existencial e do potencial. Então, o existencial é aquele conhecimento que já nasceu, já está formado da maneira como está ali, sempre foi daquela forma, é o conhecimento teórico do músico, por exemplo. E nada pode substituir, fora desse nível não existencial, a experiência de tocar piano, de aprender a tocar piano. Então, somente por meio da experiência você tem essa possibilidade de vivenciar esse conhecimento e de aprender isso. O Deus infinito é, como sempre, repleto e completo, infinitamente inclusivo de todas as coisas, exceto do mal e da experiência da criatura. Então, nós falamos disso também quando falamos de infinitude. O Deus, ele é sempre completo e repleto. Deus não pode fazer errado, ele é infalível. Deus não pode experiencialmente conhecer aquilo que jamais experienciou. Então, não tem como dizer que Deus viveu uma experiência de pianista, porque ele nunca foi pianista antes. Ele pode até saber como é que funciona, mas ele nunca foi pianista antes. Então, ele nunca foi imperfeito. Se ele nunca foi imperfeito, ele nunca viveu a evolução da imperfeição para a perfeição. Ok? É por isso que o Espírito do Pai do Paraíso, para participar de toda a experiência plena de boa-fé junto com os mortais finitos na carreira ascendente, e apenas por esse método o Deus existencial poderia tornar-se de verdade e de fato o Pai experiencial do homem. Então ele vive conosco
essa experiência de perfeccionamento. É aqui que está revelado esse desejo do Pai de viver essa experiência conosco, né? A infinitude do Deus eterno engloba o potencial para a experiência finita. Nós já falamos disso lá atrás, a qual se torna um fato na administração dos fragmentos ajustadores. Então, os fragmentos ajustadores do pensamento, que é a presença do Pai dentro de nós, vive essa realidade com a gente, né? Participa dessa realidade com a gente. Então, como se deu a formação do cosmos, né? Os reveladores contam que o cosmos é um organismo com o propósito de factualizar a supremacia do perfeccionamento. Então, o Pai teria construído esse palco, essa arena, com múltiplos atores, para que nós pudéssemos vivenciar toda essa experiência de perfeccionamento e, a partir dessa experiência, então, alcançar o que é o perfeito, né? Cumprindo então o mandato de Deus de ser de vós perfeitos como eu sou. Então o propósito do cosmos é justamente esse, de fazer com que nós tenhamos uma experiência, uma arena, onde estão os atores e os elementos necessários para desenvolver essa experiência. Como é que eu estou de tempo? Eu acho que já estourei ou não? 25? Não. Ah, tá bem então. Tem 10 minutos depois mais tempo para pergunta. Ok, estou bonito na foto então. Pô, esse organismo é composto, né? Então esse organismo, esse cosmos, ele é composto de uma energia física. Essa energia física é o seu corpo. Isso inclui todos os planetas, a gravidade, inclui todas as fontes de energias materiais, energias físicas que a gente possa conhecer. Então essa parte física é o corpo desse ser vivo, desse organismo vivo que nós estamos falando. E a fonte desse corpo é a Ilha do Paraíso, que é a morada das deidades, e de lá emana toda a energia que nós precisamos para construir todas as coisas. Existe uma energia mental que coordena e controla tudo isso que está acontecendo. Essa energia mental que se espalha pelo cosmos, ela tem uma fonte, que é a fonte do Espírito Infinito. E tem também uma energia espiritual. Lembra, a energia mental nos dá a possibilidade da identificação dos significados. A energia espiritual nos permite descobrir os valores. Então, tem uma energia espiritual que é emanada para todo o cosmos e o centro dessa energia espiritual é provido pelo Filho Eterno. E tem uma personalidade que deriva da Trindade do Paraíso, e na verdade a fonte dessa personalidade é também o Pai, que é o Supremo. O Supremo é uma deidade em formação, que é quem está acumulando toda essa energia, toda essa experiência, todo esse conhecimento, que vai fazer parte ali do preenchimento daquela potencialidade de expansão que nós falamos do Eu Sou. Então o Supremo, Deus o Supremo, é esse organismo, é esse cosmos. Esse cosmos é o corpo vivo do Supremo, assim como o ambiente absoluto é o corpo vivo do Eu Sou. Então, esse cosmos, no ambiente da finitude, onde nós estamos vivenciando essa experiência de perfeccionamento, é o corpo dessa deidade chamada Supremo, que tem como meta conquistar a supremacia do perfeccionamento. Esse Supremo, na verdade, é uma parte do Eu Sou. Assim como, de uma maneira um pouco diferente, mas analogamente, assim como o Filho Eterno e assim como o Espírito Infinito é. A diferença é que o Espírito Infinito e o Filho Eterno são membros da Trindade e sempre foram um com o Pai. E o Supremo é parte também do Eu Sou, mas uma parte potencial que estava oculta, que teve o início
formação desse cosmos e o início dessa experiência. E depois vai se factualizar integralmente. Cada um de nós somos uma parte, uma célula desse Supremo. Então, a supremacia do perfeccionamento será alcançada na unificação das energias físicas, mentais, espirituais, coordenados pela personalidade. Então, quando a personalidade, que é a pessoa que faz, que promove a ação, que coordena todas essas coisas, conseguir unificar a energia física, mental e espiritual, significa a completude e a harmonia completa entre todas essas energias. Então nós teremos alcançado a formação do Ser Todo-Poderoso. E nós somos uma parte dele, né? Nós somos uma parte dele também, que é o microcosmos. Então os protagonistas do microcosmos são os mortais, os humanos, todos nós. E nós somos uma célula, cada um de nós, daquele Supremo que está se desenvolvendo. Então nós somos, na condição de uma célula desse organismo, nós somos uma réplica desse cosmos. E esse organismo que somos nós é igualmente composto de uma energia física, que é o nosso corpo. É também uma energia mental que é provida pelo Espírito Infinito, na verdade, transmitido do Espírito Infinito para a Ministra Divina, e nós recebemos isso como uma dádiva dela. Uma energia espiritual e uma personalidade que vem do Pai. Então, o nosso desafio mortal, então, por que nós estamos aqui, a razão da nossa existência, é alcançar a unificação de nós mesmos, para que nós estejamos completamente equilibrados, energia física, mental e espiritual. E, além de nós alcançarmos essa unificação nossa, alcançarmos uma unificação com esse cosmos, com esse organismo vivo, do qual nós somos uma parte. Então, a gente tem uma meta comum, um propósito comum, e está perfeitamente integrado nesse cosmos. Aqui tem alguma razão de alguma discordância, algumas pessoas já viram isso aqui, eu vou mostrar de novo aqui. Então, o que é o ser humano? Né? Eu pus um símbolo aqui para a gente poder ter uma ideia de como que está formado as nossas energias, a nossa composição. Então, nós temos num anel que engloba todos os outros, o anel maior, a ideia de uma personalidade, porque a personalidade é que reúne e unifica todas as outras coisas. Eu não tenho uma imagem apropriada para a personalidade. Eu estou usando aqui uma imagem para simbolizar essa personalidade, mas é só um simbolismo. Na verdade, nós não temos. Eu queria aproveitar para agradecer a todo o pessoal que está online assistindo a gente aqui via Zoom. Todos muito bem-vindos e muito obrigado por estarem participando aqui com a gente. Nós temos também um corpo, que é a nossa energia física. Não precisamos falar muito disso. Nosso corpo, nós sabemos exatamente o que é. Nós temos também um cérebro que faz parte desse corpo e uma mente que nos é dada pela Ministra Divina, é uma dádiva da Ministra Divina. Essa mente, ela funciona enquanto nós estamos vivos aqui, nesse cérebro que faz parte do nosso corpo. Então, o nosso cérebro é um hardware e essa mente é um software que funciona ali, nesse corpo. Então, além dessa mente e do intelecto, nós temos um espírito, que é o ajustador do pensamento, que faz parte de nós e está ali. Então, esse ajustador do pensamento, se eu falei faz parte de nós, não é verdade, ele nos habita. Mas ele não nos pertence ainda nesse momento, e algum dia vai fazer parte de nós, ainda não é. Então, esse espírito ajustador do pensamento é a fração do Pai que está ali na nossa mente, tentando nos conduzir em direção a Ele. E um trabalho conjunto dele com a nossa mente
gera uma alma moroncial. Essa alma moroncial que eu estou simbolizando aqui, não existe uma figura da alma moroncial, ninguém conhece essa figura. Então eu inventei uma figura aqui, deixa eu repetir, eu inventei uma figura aqui para essa alma moroncial que está ali simbolizada como um supracérebro, um supra-intelecto. E a partir dessa alma moroncial que depois nós temos a possibilidade da ressurreição. Essa mente nossa, ela evolui com o passar da nossa evolução, ela também avança. Mas ela representa a nossa identidade. E essa identidade é transferida pela nossa personalidade para a alma moroncial e ela sobrevive na alma moroncial. Então, de forma tal que se a gente não tiver a alma moroncial, a gente não tem identidade. E sem identidade, nós não podemos continuar a nossa carreira. A gente terminou e fini capuz, né? Não tem mais. Então, a ideia, nosso trabalho, então, é unificar essas energias, né? De que maneira que a gente faz isso daí? Propósito unificar. Na verdade, toda energia física deveria estar subordinada à nossa mente. A mente é quem deveria coordenar o que nós queremos com a energia física. E quando a gente fala de energia física, nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando do nosso corpo, que tem as suas demandas, as suas necessidades, e temos um meio ambiente que nos cerca. Esse meio ambiente, ele propicia, como forma de energia física, duas coisas para nós. Uma forma de sustentação do nosso corpo, tá? Produz os alimentos, enfim, tem todas aquelas coisas que nós extraímos do meio ambiente que nós estamos, para o nosso próprio sustento e nossa própria sobrevivência física. E tem também as coisas dessa energia física que nos cerca, que nos dão prazer, que servem para nossa autogratificação. Então, essa energia física que promove o abastecimento do nosso corpo, sustenta o nosso corpo e promove a nossa autogratificação, ela é um verdadeiro dragão. Ela consome tudo que nós temos, né? Então, assim, se a gente não tiver controle sobre o que nós estamos fazendo, na verdade, ao invés de a gente ter energia física subordinada à energia mental, nós vamos ter a mente subordinada ao nosso corpo, porque a nossa energia física, porque ela que vai dirigir a nossa vida. Então, esse é o desafio. E a mente, para que ela possa fazer um trabalho bem feito, ela tem que estar coordenada pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito é que vai fazer com que nós trabalhemos na energia física e na nossa própria mente, trabalhemos para identificar os significados que incluem os valores, que trazem os valores. Se a gente não colocar os valores na nossa vida, nós vamos acabar trabalhando só o nosso ego. Então, é por isso que o Espírito tem que ser o coordenador da nossa energia mental. Então, o nosso desafio é alcançar então essa unidade conosco mesmo e essa unidade com o nosso cosmos. E nós temos que então, com esse esforço, encontrar uma adaptabilidade conosco mesmo, né? Os reveladores dizem que a má adaptação da vida autoconsciente ao universo resulta em desarmonia cósmica, a divergência final entre a vontade da personalidade e as tendências do universo termina no isolamento intelectual e na segregação da personalidade. Em outras palavras, nós teríamos a perda da chama piloto. Nosso ajustador do pensamento nos abandonaria se a nossa personalidade entrasse num desequilíbrio total que fosse irrecuperável. E sem o nosso ajustador do pensamento, nós não teríamos como desenvolver ou continuar a nossa carreira progressiva. Então, muito obrigado, Jesus. Meu livro